A paz do nosso Senhor Jesus, aqui é a irmã Nádia. Eu estou lendo hoje uma palavra para nossa edificação. Ela se encontra no livro de João, no capítulo 4, do versículo 46 até o 54, que diz assim: Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro seus servos e lhes anunciaram, dizendo: O teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus novamente fez este segundo milagre, quando ia da Judeia para a Galileia. Glória a Deus. Lendo essa passagem nesse fim de semana, eu vendo, meu Deus, como tem tesouro escondido na palavra do Senhor, como a gente precisa mergulhar nessa palavra, em buscar o Senhor de todo o coração, buscar entendimento, como Ele quer nos mostrar, nos ensinar, nos dar força, poder para viver nessa terra, para vivermos curados, livres, E quando começa aqui, no 46, fala: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia. Lá no capítulo 2 fala do primeiro milagre de Jesus. Foi lá em Caná da Galileia, num casamento, Nós sabemos que ele transformou água em vinho. E espiritualmente nós entendemos que ali ele está simbolizando o primeiro milagre que ele faria na terra, que é o casamento de Deus, Jesus com a igreja, de Deus com a humanidade. Através do que ele faria na cruz, ele faria essa reconciliação. Então o primeiro milagre está no capítulo 2. E aqui fala que o segundo milagre que ele fez, indo da Judeia para a Galileia, foi curando o filho de um oficial. Então a segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Nós vemos aqui, e ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Quando nós lemos aqui, tem palavras-chave aqui, nós precisamos atentar, entender o que Deus quer falar conosco. E aqui quando fala que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, Judeia significa louvor. Jesus estava vindo de um lugar de louvor para a Galileia. Galileia significa terra, um lugar desprezado, terra dos marginalizados, terra dos pobres. Então aquele oficial do rei ficou sabendo que Jesus, que havia feito o primeiro milagre naquele lugar, voltaria ali, já estava vindo a Galileia, aquele lugar desprezado, aquele lugar de pessoas marginalizadas, fora daquelas doutrinas do judaísmo. Então, e fala que o filho dele estava enfermo em Cafarnaum. Cafarnaum significa um lugar que tem tumulto e desordem, uma confusão, tumulto, uma cidade tumultuosa. Então, olha quantos significados. Jesus estava indo a segunda vez a Caná da Galileia, um lugar desprezado, um lugar que de pessoas muito pobres, dependentes de uma ajuda, dependentes de Deus. Então ele vai de um lugar de glória da Judeia para a Galileia, um lugar dos desprezados. E tem um lugar lá que tem uma criança que está enferma, filho de um oficial, lá num lugar de tumulto, um lugar de confusão. Então, ouvindo esse que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse. Olha que coisa linda, ele sabendo que Jesus vinha, ele pede para Jesus descer, sabe? Olha como, quando a gente começa a olhar espiritualmente, meu Deus, esse homem tinha completa noção de que ele precisava de Jesus. Ele sabia que Jesus era o único que poderia sarar o filho dele, que Jesus precisaria descer até ele.
precisava descer. Olha que grande revelação. Quantos de nós precisamos reconhecer que nós precisamos de Jesus? Nós precisamos clamar: Senhor, desce, Senhor, e me ajuda. Então, rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Nós vemos muitas passagens, né, que são mães que clamam por seus filhos, né? Aqui a gente vê que é um homem. E eu entendo aqui que é a humanidade clamando a Jesus: desce, Jesus, vem curar meu filho, vem curar meu projeto, vem curar minha vida. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Jesus fala: vocês precisam ver milagres, precisam ver maravilhas para crer. Mas eu vejo aqui no coração desse homem que já tinha uma fé em Jesus. Mas ele queria que Jesus fosse lá na casa dele. Ele queria ver sinais, ele queria ver coisas acontecendo. De repente ele queria ver Jesus botando a mão lá no filho dele, fazendo alguma coisa, fazendo algum tipo de ritual. Então Jesus fala: se não vir sinais e milagres, não crereis. Mas o homem nem liga para o que Jesus fala. Ele continua insistindo: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Então o clamor do coração desse homem, desse pai, o clamor que ele sabia que Jesus podia curar seu filho. Era o único que poderia descer da sua glória e curar o seu filho, curar a sua vida. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Nossa, que coisa maravilhosa. Aquele homem, ele acreditou. Ele sabia que Jesus realizava milagres. Ele sabia do milagre que ele realizou, transformando a água em vinho. Ele sabia que Jesus podia curar o seu filho. E Jesus falou, liberou uma palavra para ele: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Aquele homem partiu para casa. Aquele homem foi com a certeza. Ele foi crendo que Jesus liberou para ele uma palavra. Aquele que podia curar, liberou uma palavra para ele. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos. Então ele desce novamente para aquele lugar na sua casa, aquele lugar de confusão, aquele lugar de conflito, em Cafarnaum. Então vêm os servos até ele e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Nossa, imagina o coração desse pai. O teu filho vive. Imagina nessa caminhada, quanta incerteza deve ter pensado: será que meu filho está vivo? Será que realmente ele foi curado? Será que esse é Jesus mesmo? Será que ele pode curar meu filho? Mas ele transformou água em vinho. Quantas dúvidas deve ter tido no caminho, dizendo: será que não deveria ter puxado ele, trazido ele até a minha casa? Mas ele foi até em casa, tinha fé no seu coração. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Gente, que coisa maravilhosa. Que horas que a febre deixou o menino. Que horas que ele foi curado, às 7 horas. O 7, na Bíblia, nós vemos que Deus descansou no 7º dia. O 7º dia é um descanso. É o sábado do Senhor, é o descanso do Senhor. Então eu entendo aqui que aquele homem descansou, porque às 7 horas a febre deixou. Então quando eu clamo a Jesus, quando eu peço a Ele, quando eu vou até Ele, eu subo até Ele, eu vou buscar o Senhor, quando Ele libera uma palavra, eu creio na palavra dEle, eu acredito que Ele pode fazer todas as coisas. Então eu descanso meu coração. Quando eu descanso meu coração, não tem enfermidade que possa ficar, não tem confusão que possa ficar, não tem nada que possa ficar na minha vida. Por quê? Porque eu descansei no Senhor. E Deus, Ele descansa junto com a gente. No 7º dia, Deus descansou. Então, quando eu descanso meu coração e digo assim: Senhor, senta aqui comigo, vamos descansar. Quando eu sento e descanso, o Senhor está comigo, nada mais pode ficar comigo. As trevas têm que bater em retirada. Enfermidade tem que bater em retirada. Confusão, conflito tem que bater em retirada. E nós precisamos viver essa verdade. Entendeu, pois, o Pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Então, quando Jesus falou: o teu filho vive, ele estava no descanso do Senhor.
E o mais incrível, que aqui fala, e creu ele. Então ele precisava ter completa certeza. Ele cria um pouco, ele tinha um pouco de fé, ele descansou. Era uma fé suficiente para ele voltar para casa. Era uma fé suficiente para crer que Jesus podia fazer o que ele disse que ia fazer. Ele chega e pergunta, e ele recebe o resultado do que ele acreditou. E ali a fé dele se solidifica. Ali a fé dele cresce. Assim como a palavra do Senhor fala que a fé, né, como um grão de mostarda, ela não fica só daquele tamaninho. Ela cresce, vira uma árvore. Então a fé daquele homem cresceu. E toda a sua casa, toda a casa foi transformada. Acreditou em Jesus, recebeu Jesus. E que pequena passagem com grandes revelações para o nosso coração, com grandes revelações para a nossa vida, para aumentar a nossa fé. Então ele repete aqui, Jesus novamente fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Quando Jesus fez o segundo milagre? Quando ele estava saindo de um lugar de glória e indo para um lugar desprezado. Galileia era um lugar desprezado. Lá tinha Cafarnaum, que era um lugar de confusão, de conflito. Mas ele estava indo lá. Jesus vem até o nosso encontro. Não importa as áreas do nosso coração que está em confusão, que está desprezado. Nós precisamos levar até Jesus todas as áreas do nosso coração, todas as áreas da nossa vida. Dizer, Senhor, me ajuda. Senhor, cura essa área do meu coração. Senhor, cura esse projeto que está em minhas mãos, que está morrendo, Senhor. Senhor, cura a minha vida. Nós precisamos disso. E aqui, Filhos fala de projetos também, fala de milagres, fala de planos, fala sonhos de Deus na nossa vida. Quantos sonhos a gente recebe do Senhor e muitas vezes a gente vê o sonho morrendo, filhos, projetos morrendo, e precisamos ir até Jesus. E Jesus vem, ele sai do seu lugar de glória, da presença do Pai, e vem para a nossa vida, e vem derramando a palavra, e vem curando, e vem restaurando, e vem tocando nossos parentes. Porque quando nós vivemos uma experiência com Jesus, que nós somos transformados, tudo ao nosso redor precisa ser transformado. Precisa acontecer na nossa vida o primeiro milagre de Jesus, transformar água em vinho. Precisamos ter a alegria do Senhor, o vinho que representa a alegria do Senhor. Crer que por mais difícil que a nossa vida possa ter sido ou ainda está, Deus pode transformar tudo em alegria. Deus pode transformar tudo em vinho, em alegria. E crer no segundo milagre, que Ele pode ressuscitar em nós, curar todos os nossos sonhos e projetos. Ele pode afastar de nós toda enfermidade. Ele pode afastar de nós todo pensamento errado, tudo que não glorifique e não exalta o nome do Senhor. E essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Que essa palavra possa vir de encontro ao nosso coração, que possa aumentar a nossa fé, que possa, em nome de Jesus, nos dar força para viver, força para buscar, força para receber, força para crer e força para transbordar para todo aquele que precisa, porque nós precisamos transbordar. Tudo que o Senhor tem derramado na nossa vida precisa ser transbordado na nossa casa, nossos vizinhos, onde nós passamos, no nosso trabalho, na escola, na igreja, por onde a gente passar, precisa transbordar. Essa é a palavra de Deus para nós. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.